Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por participar conosco. É uma grande alegria que vocês podem participar conosco hoje. Estamos gratos de ter a interpretação ao português e ao francês e queremos assegurar que todos possam selecionar sua língua para sentir-se bem-vindo. Vamos iniciar com uma palavra de oração. Ó Deus Criador, agradecemos por tempo que nos tem dado, por dar-nos essa oportunidade de fazer seu trabalho e o ministério na área de finanças. Por favor, que essa informação abra nossas mentes, coração, para poder entender como melhor fazer o seu ministério. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Bom dia, eu sou Rick King, o conselheiro geral para Finanças e Administração. Vamos iniciar com um panorama do orçamento da igreja. A Igreja Metodista Unida é composto de 7 fundos. Os fundos para a Universidade de África, o Fundo para as Universidades Negras, o Fundo Episcopal, o Fundo de Administração Geral, o Fundo de Cooperação Interdenominacional, o Fundo de Educação Ministerial e o Fundo de Serviços Mundial. As conferências centrais contribuem ao Fundo Episcopal e ao Fundo de Administração Geral. Vamos entrar em mais detalhes logo. Atualmente, na jurisdição, o orçamento é proposto de 347 milhões de dólares, que inclui uma redução de 43%. A taxa de base proposta para o apoio conexional é de 2,595%. Isso reflete uma redução de 21,2% da taxa anterior. Nas conferências centrais, o orçamento proposto é de 6,1 milhão de dólares, que inclui uma redução de 10%. A estimativa do montante de contribuição por membro é de 24 centavos. Porque estamos reduzindo? Existem vários fatores. Nos últimos vários anos, a frequência de culto nos Estados Unidos tem vindo a diminuir, mesmo antes da pandemia e antes das desafiliações. Temos visto um acréscimo a redução de participação tem continuado. As desafiliações e fechar de várias igrejas também tem tido um impacto. Dentro dos Estados Unidos, quase 30% das igrejas fecharam, ou por desafiliação ou por qualquer outro motivo, desde 2019. Isso tem tido um impacto muito significante. E quando vemos as contribuições das igrejas locais, isso também representa 25% do total das ofrendas que vêm das nossas igrejas dentro dos Estados Unidos. Agora vamos entrar em um pouco mais de detalhe sobre cada um desses fundos. A Universidade de África. Esse fundo apoia a Universidade de África em Zimbábue, apoia os esforços de educação para as pessoas dentro do continente africano. Vai receber um decréscimo de 47,8% do orçamento em relação a 2017. Isso é outro decréscimo adicional com o que já foi publicado no ADCA. E o financiamento total para o quadrênio será
4,8 milhões de dólares para o próximo quadriênio. Aqui demonstramos em total de dólares sobre cada um dos períodos. A coluna número A representa o último orçamento que foi aprovado pela Conferência Geral, a 9,4 milhões de dólares. O valor que está impresso no ADCA agora que foi enviado o ano passado em agosto é de 5,4 milhões. E logo podemos ver o número que será atualizado agora no ADCA. Na primeira sessão da Conferência Geral, será um total de 4,8 milhões de dólares. O Fundo para as Universidades Negras apoia 11 universidades historicamente afiliadas com membros negros nos Estados Unidos. Isso também representa um decréscimo de 47,8% e um decréscimo adicional de 9,4% em relação ao que já foi publicado. O fundo estará mais ou menos 21,1 milhões de dólares para o próximo quadriênio. Aqui, novamente, coluna A representa o que foi a última autorização pela Conferência Geral em 2016. A coluna B representa os números que estão atualmente no ADCA e a coluna D será o financiamento que está sendo proposto para o orçamento atual. Isso representa um decréscimo de 47,8% no orçamento total. O Fundo de Administração Geral, esse fundo apoia muitas atividades. O custo principal é a Conferência Geral e é uma das razões que as conferências centrais também contribuem a esse fundo para apoiar a Conferência Geral, o Conselho Judicial, a Comissão de Arquivos e História e o GCFA. Esse fundo terá uma redução de 27,5% no orçamento atual e representa 12% menos do que estava publicado. Quando vemos o total do financiamento jurisdicional de 26,7 milhões e a contribuição das conferências centrais será de 1,6 milhões. Esse reflete um pouco o desglosse do GCFA, do Fundo Administral. Estamos uma redução de quase 60% do financiamento, de 6,8 milhões. A Comissão de Arquivos e História vai uma redução de 9,6% para um total de 3,7 milhões. A Conferência Geral está programada para um aumento de 15,4% devido à proposta de uma sessão especial da Conferência Geral para 2026. E o total será de 13,6 milhões. O Conselho Judicial terá uma redução de 44% para um financiamento total do próximo quadriênio de 330 mil dólares. E o Comitê Permanente para Assuntos das Conferências Centrais receberá um decréscimo de 5,6%. Mostra novamente os detalhes do Fundo Geral Administrativo, com seus vários componentes. Todas as linhas têm uma redução, alguns de maneira mais significante, GCFA com quase 60% de redução. A Conferência Geral
terá uma breve aumento. Essa é a mesma informação que projetamos antes, mas com alguns detalhes adicionais que mostram o fundo episcopal, e vamos entrar em detalhes dentro de pouco. O Fundo de Cooperação Interdenominacional, esse fundo apoia o trabalho ecumênico da Igreja Metodista Unida. Está sendo supervisado pelo Conselho de Bispos. GCFA recomenda uma redução significante de 72% de decréscimo. E a razão é que eles têm acumulado quase 6 milhões em reservas durante os últimos quadrênios, mas esses fundos estão numa área restringida para propósitos específicos que não pode usar por outros fins. Então, o DCFA está pedindo, no nosso relatório número 7, que esse fundo também seja todo os fundos atuais dentro do Fundo de Cooperação Internacional seja mudado ao critério de não restringido para poder ajudar. Vamos continuar a ajudar esse fundo, mas com um aumento durante um decréscimo durante os próximos 4 anos. Podemos ver aqui os números para 2017 a 2020, que foi aprovado, de 8,2 milhões. O fundo proposto é de 2 milhões 265. O Fundo para Educação Ministerial. Esse fundo apoia os seminários metodistas e o processo de formação de clérigos dentro dos Estados Unidos, e está sendo recomendado uma redução de 47% de decréscimo para um total de 54,7 milhões. 25 desses fundos estão sendo retidos pelas conferências anuais dentro dos Estados Unidos para ser usado pela conferência anual. E em relação aos fundos aprovados no última conferência de 104 milhões, na coluna B, estamos recomendando quase a metade, 54,7 milhões, na coluna D. O Fundo de Serviço Mundial, muitos pensam que esse é o fundo central da igreja. A maioria das agências da igreja são financiadas dentro desse Fundo de Serviço Mundial. Isso apoia a diversidade das missões através de todas as agências e é supervisado pela mesa conexional. Esse fundo está sendo recomendado uma redução de 49%, quase a metade do fundo, de onde estávamos antes. O fundo total é de 154,5 milhões de dólares. Nesse quadrênio atual, a mesa conexional tem dado prioridade a certos grupos como encargos fixos. Esses grupos, isso significa que essas organizações receberão um financiamento completo antes que as outras agências e ministérios serão pagos em medida de proporção. Haverá uma taxa, eles terão uma taxa de recolhimento de 100% antes que as outras agências, em proporção, possam receber seus financiamentos. O que significa essa taxa em proporção, que será uma base pro rata depois que os cargos fixos são pagos.
Essas entidades serão o que sobra. Os que recebem encargos fixos no orçamento será a mesa conexional, que historicamente tem sido uma organização de cargo em fixo, mas as outras organizações tipicamente estavam em proporção e agora serão considerados cargos fixos: a Comissão Geral de Religião e Raça, a Comissão Geral sobre Estatutos e o Papel da Mulher e os Planos Étnicos Nacionais. Essas entidades representam uma redução inferior a 1% do financiamento total, e também temos a Interpretação para a Comunicação Metodista Unida, que continua, que está recebendo um decréscimo de 46,8%. Então, da perspectiva de missão, estamos tentando proteger o financiamento. Muitas dessas organizações também são bem pequenas, e qualquer redução de financiamento teria um impacto muito grande, e queremos evitar que não sejam efetivos. Que fundos estão em proporção à a Comissão da Educação Teológica da Conferência Central está proposto uma redução de 50%. A iniciativa dos clérigos jovens não está programado a receber nenhum financiamento. Completamos essa iniciativa para os 3 quadrênios anterior, e a mesa conexional recomendou que descontinuamos esse financiamento. Os Homens Metodistas Unidos receberão uma redução de 41%, e o Fundo de Contingência receberá uma redução de 15% comparado com o quadrênio anterior. O Fundo de Contingência para as necessidades que surgem durante o quadrênio que não estavam programados. Os fundos restantes, em proporção, irão para as agências gerais de Igreja e Sociedade, Ministério Globais, Educação Superior e Ministério e Comunicações Metodistas. Em conjunto, essas agências estão recomendando uma redução de 53% de redução. A maioria das agências dentro do Serviço Mundial estão recebendo quase todos estão recebendo uma redução de 50%. Essa gráfica estamos colocando em números o que acabamos de descrever. Não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas vocês terão cópias desse material. Quando olhamos ao fundo episcopal, quando vemos a Igreja Metodista Unida, estamos recomendando uma redução para o próximo quadrênio. Esse é uma redução, um aumento de 13,4% em comparação com o que estava programado. Então, o fundo episcopal seria aproximadamente 78 milhões de dólares. E os fundos conexional das conferências centrais seria mais ou menos 4,6 milhões de dólares. Eu queria explicar um pouco nessa projeção. O Conselho de Bispos pediu 15 milhões de dólares para financiar o fundo episcopal para o período de 2025 a 2028, para o próximo quadriênio. Isso conseguimos de 2 maneiras. Primeiro, GCFA concordou em recomendar um aumento na taxa percentual da base na fórmula de contribuições conexionais de aproximadamente 7,5 milhões de dólares.
Depois, recomendamos uma redução no orçamento das assignações, atribuições das agências que estão recebendo dos benefícios fiduciários por 7,5 milhões. Como recebemos esses dos fundos fiduciários, o Westpath tem uma proposta legislativa para colocar verbas adicionais, mas sem beneficiários designados. Então, DCFA aumentaria a distribuição do fundo em 7,5 milhões para que as agências recebem as atribuições orçamentárias reduzidas. Eu queria mencionar um pouco sobre esses detalhes, sobre os beneficiários fiduciários. Foi estabelecido em 1996 como um fundo utilizado pelas agências da Igreja Geral, como o Ministério Globais, Igreja Sociedade, Cosrow, GCOR, etc. Todas as agências para recuperar o custo dos empregados para os empregados ativos e reformados. Esses custos podem ser imprevisíveis, então separamos fundos para garantizar que as agências podem cumprir com suas obrigações aos beneficiários. Na próxima gráfica, podemos ver que aqui na coluna A foi o que foi aprovado para o último quadrênio, de 92 milhões, e no ADCA, que já está em suas mãos agora, 69 milhões, com uma redução de 25%. Mas, como mencionamos, os bispos estão pedindo 15 milhões adicionais para o fundo episcopal. Então, a revisão que estamos fazendo para o próximo quadrênio, de 25 a 28, do fundo episcopal será de 28 milhões de dólares em total, com uma redução de 15,2% comparado com o quadrênio anterior. Portanto, eu penso que através desta apresentação nós podemos agora ouvir as vossas perguntas para clarificar algumas coisas que nós temos visto na chat. Todas as pessoas que se registaram para este webinar vão receber uma cópia de todas estas informações para poderem analisar, ouvir quando quiserem. Também temos uma pergunta na chat sobre se existem áreas episcopais, mais áreas episcopais em África. Alguém pode falar sobre isso? Eu vou falar o número de bispos em África e em todo o mundo é cerca de 20 bispos. Em África, no último quadriênio, foi recomendado que se aprovasse um acréscimo de vários bispos, 5 bispos adicionais. No entanto, o financiamento não estaria disponível para esses novos 5 bispos, porque entraríamos num déficit se a financiássemos todos os bispos que foram aprovados na Conferência Geral de 2016, o que é cerca de 70, corresponde a cerca de 71 bispos. Portanto, entraríamos num déficit de em 2016 ou 2017. Então, o nível de financiamento tem sido limitado a financiar algumas áreas episcopais em África. Limitou isso. Mas temos que ver isso porque o GCFA
não tem o direito de determinar o número de bispos, mas a Conferência Geral vão ter que tomar, os legados vão ter que tomar essa decisão e, com base na realidade financeira, nós precisamos de decidir quanto é que vamos poder economicamente comportar esse aumento em África. Rick, pode então acrescentar alguma coisa? Não, eu acho, Moisés, eu acho que o senhor respondeu muito claramente a esta situação. Muito bem. Olhando aqui para a pergunta, uma pergunta na chat, uma pergunta sobre como é que este orçamento proposto vai afetar os bispos africanos. É uma pergunta, eu assumo, em termos dos bispos africanos atuais, em vez de bispos adicionais. Tal como eu já expliquei, o financiamento, o nível de financiamento para financiar os bispos a nível global foi reduzido significativamente. Portanto, essa redução é muito difícil estarmos a poder, portanto, em termos do mundo, do número de bispos, a nível mundial. Portanto, os delegados precisam de fazer a opção, tomar a opção normal para poderem saber quantos bispos é que na realidade poderão eleger em África, na Europa e nas Filipinas. Porque o orçamento, se financiarmos todo o número de bispos tal como está recomendado, nós entraremos num déficit e não poderemos financiar esses bispos todos ao mesmo nível a que estamos a financiar, em que estamos a financiar agora. Portanto, o orçamento que temos é para apoiar um número reduzido de bispos em África. Mas se considerarmos o número total de bispos recomendados, isso vai ser muito difícil financiar todos esses bispos. Se elegerem 5 novos bispos, o GCFA será forçado a reduzir ou o salário dos que já lá estão ou daqueles que vierem, porque não podemos, o GCFA não tem de determinar, uma vez que não tem autoridade para determinar o número de bispos, não podemos aceitar, não vamos poder aceitar esses bispos, o financiamento desses bispos a um nível total, como temos estado a fazer. Mas eu penso que seria útil também chamar a atenção para o facto de que este orçamento também vai requerer uma redução em termos do número de bispos nos Estados Unidos também. Isto vai afetar toda a denominação, em toda a denominação, inclusive a bispos nos Estados Unidos. Também temos outra pergunta em francês, que será que esta perturbação financeira vai apoiar as bolsas jovens na África, na Universidade da África, se isso também vai estar perturbado, portanto, se isso também vai estar interrompido. Portanto, eu posso responder esta pergunta. Muito bem. O financiamento que é atribuído pelos Estados Unidos à Universidade da África é para apoiar fundamentalmente as funções da Universidade da África nos Estados Unidos. Portanto, para que a Universidade da África possa fazer a angariação de fundos nos Estados Unidos.
não vai afetar diretamente que a Universidade de África tem cerca de 100 mil dólares, 100 milhões de dólares para financiamento. Isso não vai afetar significativamente as bolsas e o funcionamento da Universidade de África no todo. Obrigada pela sua resposta. Outra pergunta. Essa pergunta pode sugerir aos delegados o que é possível para que eles possam ter isso em conta. Como já vos disse anteriormente, o GCFA não tem autoridade para recomendar o número de bispos. No entanto, tendo em conta a realidade financeira, é muito difícil financiar 5 novos bispos adicionais, o que foi aprovado na conferência de 2016. Mesmo com o número total de bispos que temos em todo o mundo, é muito difícil financiar novos bispos ao nível atual. Mesmo atualmente, o Fundo Episcopal das Conferências Centrais a 19%. Fundos que vêm dos Estados Unidos, tal como o Rick disse anteriormente, 30%, um número de 30% de redução das igrejas que se mantém, o que significa que há uma redução significativa nos rendimentos que estamos a receber das igrejas locais durante o quadriênio de 2025, 2038, 2028. Portanto, vai ser muito difícil financiar o número de bispos adicionais que foi aprovado. Não sei se já respondemos como é que essas modificações vão afetar a zona episcopal nórdica e da zona báltica. Eu penso que, tal como acontece neste momento, o fundo episcopal é total, é uno. Nós não estamos quando falamos no fundo episcopal, a redução do financiamento, estamos a falar da redução do financiamento, isto vai afetar quais foram as áreas episcopais eleitas, tanto nos Estados Unidos como em outras conferências centrais, como isso vai afetar o nível de financiamento que está disponível para cada área episcopal. Qual vai ser o impacto da região nórdica e báltica? Não tenho próxima, não posso dizer-vos exatamente. Portanto, quanto mais bispos forem eleitos, menos montantes haverá para distribuir por todos os bispos em todo o mundo. Será que as finanças vão ser afetadas positivamente ou negativamente com a desafiliação? E, portanto, uma das mensagens fundamentais desta apresentação tem sido a desafiliação nos Estados Unidos. E essa é uma dos acionamentos fundamentais que levam a esta diminuição do orçamento. Será que isso está a ter um efeito negativo? Estará a ter um efeito negativo, mas nós somos fiéis em termos daquilo que nos vai dizer qual é a percentagem deste orçamento proposto. Este orçamento proposto vai para as agências, para ministérios, portanto, fundamentalmente para o Serviço Mundial, com exceção do GCFA, dos Arquivos e História. Nós temos financiamento para todos esses grupos em conjunto, cerca de 42% do orçamento, e cerca de 25% vai para o Fundo Episcopal,
entre essas duas áreas, uma parte significativa do orçamento vai para a educação ministerial e para as universidades negras e a Universidade de África, são os outros componentes, assim como o fundo da educação teológica ou do ensino de teologia. Obrigada, Rick. Temos outra pergunta da Josefina Cambo, e a pergunta diz que será que a redução afeta todos os bispos africanos? Todas as regiões episcopais em África não têm a mesma dimensão. Isto é uma pergunta de como é que a redução do fundo episcopal vai afetar os bispos, uma vez que eles têm zonas diferentes, são zonas muito diferentes, ou isso vai ter que ser uma decisão da Conferência Geral? É uma boa pergunta, mas a resposta uma das coisas que nós temos que ver é que o Comitê das Conferências Centrais, sobre as questões das Conferências Centrais, vai fazer a revisão de todos os bispos nas Conferências Centrais. E isso vai ser analisado, particularmente em África, na Europa e nas Filipinas, por essa comissão permanente. Portanto, eles é que vão tratar disso, não é o GCFA. E, portanto, vamos ter que optar e tomar uma decisão sobre onde é que vão ser necessários mais bispos. E isso vai ser decidido pelos delegados e vai ser aprovado na Conferência Geral. Porque é aquilo que mais ou menos pode acontecer. Como é que as nossas finanças vão ser afetadas pelas decisões tomadas na próxima Conferência Geral? Pode repetir a pergunta, por favor? Nós sabemos que vão ter que tomadas na próxima Conferência Geral. Decisões muito importantes. Eu não sei bem os detalhes, mas eu preocupo-me com essas decisões que vão ser tomadas. É possível que isso vai afetar as nossas finanças. Portanto, vão ser tomadas outras decisões que possam, por outro lado, aumentar o orçamento. Mas será que isso é sustentável? Durante a Conferência Geral, o GCFA, em conjunto com a mesa conexional, vai tentar decidir como é que nós vamos ser capazes de tomar as decisões importantes que nós vamos ter que tomar na Conferência Geral. E, portanto, como já vos disse, a realidade financeira é que o nível de financiamento é significativamente reduzido e por isso os delegados vão tomar decisões, têm que tomar as decisões corretas para que nós possamos ser capazes de manter o nível orçamental que nós temos. E a outra questão é esta: se nós aumentarmos o orçamento limite de base, isso vai afetar as igrejas locais nos Estados Unidos. E nós não temos essa capacidade para podermos aumentar os níveis de contribuições.
Portanto, os delegados, durante a Conferência Geral, vão ter que tomar as decisões certas, as opções certas, como é que nós podemos não aumentar o orçamento, mas continuar a liderar, mantendo o orçamento que temos atualmente. Muito obrigada por me dar esta oportunidade para fazer a minha pergunta. Se pudermos, ao seguir tudo aquilo que está a acontecer na América, em termos de desafiliações, mas, no entanto, em África ainda não tivemos desafiliações. De facto, a Igreja está a crescer em África. Por isso é que nós queremos que o número de bispos aumente. Mas se vamos ter limites no orçamento para podermos eleger novos bispos, então como é que podemos fazer o nosso trabalho em África? Então, portanto, de onde é que vai vir o montante para podermos aumentar o número de bispos em África? Obrigado por esta pergunta e agradeço essa pergunta, ter feito esta pergunta. E a minha resposta é esta. Em termos eu sei que tem a necessidade, mas a realidade é que o financiamento para os bispos africanos vem dos Estados Unidos, praticamente 90%. Portanto, o financiamento que está a apoiar o Fundo Episcopal das Conferências Centrais é menos de 10%, os montantes que vêm das conferências centrais. Portanto, se terem isso em conta, portanto, a maior parte do fundo vem das jurisdições nos Estados Unidos. E, portanto, esse nível está a ser reduzido nos Estados Unidos. Portanto, o que isso significa é que o montante que nós estamos a receber para poder financiar as áreas episcopais em África está a ser reduzido. Portanto, esta é a realidade financeira que nós estamos a enfrentar. Não é que nós não queiramos financiar, mas a situação é que nós não podemos financiar porque o montante que potencialmente poderiam estar a receber está a ser significativamente reduzido nos Estados Unidos. Não é que nós não queiramos financiar todos os bispos que foram aprovados, nós gostaríamos de fazer isso, mas o financiamento não existe para fazermos isso, porque o montante que nós estamos a receber potencialmente das igrejas locais tem sido reduzido significativamente. E a redução não vai só ser em África, vai ser em todo o mundo. E também, inclusivamente, no número de bispos nos Estados Unidos. Portanto, porque os montantes provenientes das jurisdições, nós não vamos poder financiar o orçamento que está aprovado, porque se fizermos isso, vamos entrar num déficit. Portanto, o problema é que não é apenas em África, é também na Europa, nas Filipinas e também nos Estados Unidos. E isso é principalmente porque o financiamento que poderiam receber das igrejas locais é potencialmente mais baixo do que aquilo que temos estado a receber e do que estamos a receber agora. O montante vai ser reduzido. Queria dizer a todos que haverá uma oportunidade na Conferência Geral para que os membros das conferências centrais possam receber uma atualização do orçamento, mais uma vez, e isso vai realizar-se no dia 20 de abril e deverá estar no vosso programa da Conferência Geral. Portanto, esta não é a única oportunidade que têm para poder rever
todo este orçamento e fazer perguntas. Talvez agora, quando esperamos pelo Moisés, de que formas é que as áreas episcopais podem aumentar as suas contribuições para a Igreja totalmente, para a Igreja no total. Eu penso que a forma para fazermos isso, a melhor maneira, é através dos tesoureiros das vossas conferências. Eles podem apresentar os fundos ao GCFA para podermos, e nós podemos preparar isso para que os fundos possam ser enviados, terão que contactar o nosso gabinete e a Dana Joki nos serviços episcopais, no Departamento de Serviços Episcopais, e nós poderemos trabalhar convosco para poder facilitar isso. Eu queria também acrescentar que todos os dólares, qualquer número de dólares, fazem diferença em termos do trabalho que nós fazemos para fazer discípulos. Não é necessário que seja pode ser uma contribuição grande ou pequena, mas nós, como conexão entre os bispos e os nossos membros, tudo aquilo é muito importante, seja qualquer o apoio que nós possamos receber. Se vocês tiverem qualquer outra pergunta, temos a oportunidade que temos um coordenador para as conferências centrais, Nzulo Tachuen. Nzulo, se você quer se apresentar e que você pode compartilhar seus contatos e que você pode ajudar como recurso. Obrigado por dar-me essa oportunidade. É um prazer poder estar aqui com vocês aqui para a Conferência Geral. A minha função no GCFA eu estou ajudando com as relações conexionais das conferências centrais. Sou o enlace entre GCFA e as conferências, ajudando nossas igrejas, conferências anuais e grupos relacionados à Igreja Metodista Unida. E esperamos que podemos ver como podemos ajudá-los para dar o apoio aos ministérios que eles precisam, apoiar os ministérios para que podemos ver um aumento nos recursos disponíveis para o processo de fazer discípulos de Jesus Cristo. É uma das tarefas mais importantes. Temos a paixão de poder ver a igreja fazendo discípulos. Meus detalhes de contato estão aqui, por e-mail, por WhatsApp. Sinta-se à vontade de mandar qualquer pergunta que você possa ter sobre GCFA e o que podemos oferecer. Aqui estamos falando aqui sobre as funções disciplinárias, porque o livro de disciplina nos possibilita certas funções, mas também somos um mecanismo de financiamento e temos a bênção de temos pessoal com muito talento para ajudar. E nesses últimos vários anos, esse serviço para dar o apoio, o MC Apoio, que vocês podem usar para ajudar a facilitar seus ministérios, apoiar seus trabalhos, para que vocês possam alcançar seus objetivos, suas metas de trabalhar para a missão de Cristo. Se você precisa estabelecer políticas de administração, de gestão pessoal, de questões de informática, você pode entrar em contato conosco e podemos entrar em diálogo para ver o que podemos oferecer para ajudar
para que os seus ministérios possam prosperar. Eu estou disponível, meus contatos de comunicação estão sempre abertos. Obrigado, Nzulo. Nzulo vai estar presente na Conferência Geral e, e muitos de nós aqui do GCFA estaremos presentes para ajudar a dar informação financeira e informação orçamentária aos delegados. Queremos ser um ponto de recursos para vocês. Sabemos que existem decisões difíceis que serão tomadas e para isso queremos agradecer seu tempo hoje e dar um grande obrigado, um grande agradecimento pelo serviço que você está oferecendo para a nossa igreja, dando do seu tempo nessa conferência geral. Vamos estar enviando essas apresentações e a gravação. Se você quiser voltar e ver se havia alguma parte que você ainda tem perguntas ou não entendeu bem, esses recursos estarão disponíveis. Essa apresentação também estará na, na página do internet, na página do gcfa.org. Então, muito obrigado por seu tempo. Antecipemos ver todos vocês dentro de um mês.